Muito bem, galera, estamos de volta. Vamos agora nesse bloco, então, resolver as questões da Carlos Chagas que eu separei pra gente de ortografia, pra você sentir o clima aí, ver como é que a banca cobra esse assunto. Mais uma vez, fica o aviso que é super importante. É importante que você tenha a seguinte postura. Você já tem o material. Resolva os exercícios antes, deixe de ser preguiçoso. Resolve antes, coloca o teu raciocínio e aí depois a gente, então, confere. Não é à toa que a gente já separa, né, a metodologia do curso assim. Então, você tem o material, eu falo toda a teoria, resolve isso antes e aí a gente, então, confere. Assim você vai ter um salto qualitativo com certeza muito maior. Bacana, galera? Vamos lá, nossa primeira questão, então. Olha aí, já apareceram, né, os porquês. Os porquês junto com acento, né? Olha lá, TRF, segunda região, não sei onde fica. Está correto o emprego do elemento sublinhado. Em que alternativa, galera? Letra A, não há uma razão única por que se explique essa idolatria. O que eu falei para vocês? Que a gente tem que ir pelas substituições, né, gente? Não há uma razão única, eu consigo substituir isso aqui? São duas opções. Por qual motivo? Para ele estar junto, né, sem acento no meio da frase, ou pela qual. Eu consigo substituir pelo quê? Não há uma razão única pela qual se explique essa idolatria. Se você voltar à nossa teoria, você vai ver que quando eu conseguir substituir o porquê por pela qual e as variações, masculino, pelo qual e plural, pelas quais, pelos quais, ele deve vir como separado, sem acento na frase. Então, a letra A tá incorreta. Na verdade, esse porquê é assim que a gente escreve, ó, separado, sem acento. Letra B, muitos se perguntam por que ocorre esse culto obsessivo. Olha agora, eu consigo substituir esta expressão aqui, porque junto com acento, por essa, né? Muitos se perguntam por qual motivo ocorre esse culto obsessivo. Então, doutores, quando eu puder substituir por qual motivo, como é a grafia desse porquê? Separado e sem acento. Galera, se vocês soubessem a quantidade de alunos que me mandam e-mail, que me mandam no Facebook, grava um videozinho com as dicas do porquê, e todo mundo tem dúvida, isso cai muito nas provas. Então, não pode ir para a prova com dúvida, ok? Isso aqui é inadmissível você errar. E aí, se você gosta, vocês vão ver até que tem uma outra questão que traz esse assunto de novo. Bacana? Então, o porquê é separado e sem acento também na letra B. Na letra C de homens, e esse culto obsessivo da juventude ocorre porque dá para substituir por qual motivo. Então, ele é separado com acento por quê, galera? Porque ele está no final de uma frase. O gabarito é esse, pelo menos, né? Em tese, pelo menos em princípio. Vamos ver agora a letra D. Diga-me por que ocorre tamanha idolatria dos jovens. Diga-me por qual motivo ocorre tamanha idolatria dos jovens. Então, a dica é essa, né? Porque, na maioria das vezes, a ocorrência do porquê, ela vem atrelada a uma dessas expressões aí pra gente substituir. Eu consigo substituir na letra D, diga-me por qual motivo ocorre tamanha idolatria dos jovens. Então, ele vem separado, sem acento. A letra D também não é resposta, vamos corrigir isso aqui. E, por fim, a letra E, o porquê, para tudo, se apareceu um artigo, isso vale para qualquer palavra do cosmos. O que vem depois? Substantivo. Ainda que a palavra não seja um substantivo. O porquê. Junto e com acento. Tudo bem, doutores? Então, gabarito da nossa primeira questão, letra C de homens. Prosseguindo ainda no ritmo da Carlos Chagas, agora já de 2013, PGE da Bahia. Assistente de procuradoria tá aí. No Brasil, a falta de educação entre as pessoas vem aumentando. Por uma análise, ainda que superficial, podemos enxergar com clareza a falta de um gesto de discrição dos discípulos de pais despreparados para educá-los. Muito bem, as palavras que preenchem respectivamente as lacunas do texto acima estão corretamente grafadas em qual opção? Galera, olha só, prova de 2013, ok? Uma prova que vai ter o perfil da tua, e aí para você ver que a FCC cobra sim, S e Z, X e CH,
G e J. Mas e aí? Imagina se eu ficasse aqui dizendo pra você, né? Ah, jeito é com J, né? E clareza é com Z. Não tem como, né? Quando é que eu uso S, quando é que eu uso Z? Não tem. Então, mas vocês vão ver, várias são as questões com esse perfil. Cabe a você, diante de uma questão como essa. Por isso que eu falei, você tem que resolver antes, porque eu vou te dar a resposta aqui. Não adianta nada se você não tiver feito. Se você errou, ótimo. Porque se você errou, você vai escrever 3, 5 vezes a palavra que você errou e assim você vai memorizar essa grafia. Tudo bem, galera? Qual é o gabarito, doutores? Letra A, tá, gente? Então, olha só. A falta de educação entre as pessoas vem aumentando por uma análise é com Z, por uma análise ainda que superficial, podemos enxergar é com X, com clareza, a falta de um gesto, que é com G, de descrição dos discípulos, de pais despreparados para educá-los, né? Então, aqui, ó, clareza com Z, gesto com G, discípulos. Essa é a correta grafia das palavras, tá? Como é que eu sei? Se você, porventura, falou análise é com Z, ou escreveu, enfim, marcou, então você vai lá, análise é com S, e aí você treina 3 vezes essa palavra, ok? Ou 5, enfim, sinta-se aí, ó, análise é com S. Acho até que eu falei Z quando eu tava resolvendo, tá? Mas falei Z pensando em S, tá, gente? Então é assim, não tem o que a gente fazer nesse sentido. Cabe a você se dedicar com afinco nesse tipo de questão. E não adianta, aí é o perfil da banca mesmo. O que você vai fazer? Vai resolver milhares de questões, vai pegar todas as questões da Carlos Chagas que trouxeram essas palavras, porque as palavras se repetem. Essa é a boa notícia, né? Então, uma vez que você aprendeu que a análise é com S, beleza, isso pode repetir-se, né, em uma prova futura, tá, gente? Então, deem atenção a isso. Letra A é o gabarito da questão número 2. Bacana? Prosseguindo, vamos agora então, questão número 3, também a mesma prova, tá? PGE da Bahia, e de novo a questão com o mesmo perfil. Ela deu as lacunas para você completar com a palavra de acordo com a correta grafia. Então, não adianta, meu amigo, prazos é com Z ou com S. Se você, porventura, acha que é com S, então tá na hora de você treinar. Prazo é com Z, ok? Então, olha, os prazos para a conclusão, então já eliminei aqui, né? Os prazos para a conclusão da pesquisa estavam próximos e exigiam, gente, rapidez, pelo amor do que você acredita, né? Rapidez é com Z, então essa aqui tá fora. E exigiam rapidez na... O que eu falei? O que eu te falei? Que as palavras se repetem. Eles têm uma... Ninguém quer que você seja um dicionário ambulante, entendeu? Mas as palavras se repetem. Então, a resolução de questões nesse momento da preparação do concurso do INSS é a melhor forma que você tem de adquirir conhecimentos acerca da ortografia. Olha aí a palavra se repetindo. Bacana, galera? Então, análise de novo. Agora já estamos carecas de saber, porque treinamos 5 vezes. Análise é com o quê? Com Z ou com S? Com S. Pronto, você gabaritou a questão. Gabarito ficou letra B de bola. Prazos, rapidez e análise. Tá aí, então, o gabarito da nossa questão. Tá, gente? Essa é a metodologia para esse tipo de questão que não adianta. É o perfil da banca e aí você tem que conhecer. Então, já vimos duas questões diferentes. A primeira delas, a FCC gosta muito dos porquês, gosta muito. Tem uma relação, assim, de atração fatal mesmo, tá? Sempre cai porquê. Ou esse segundo perfil, completar as lacunas, e aí cai GJ, Z e S, tem que treinar. Ou esse que eu trago agora da questão número 4. Ela te dá uma série de frases e pergunta assim pra você. É preciso corrigir as frases, né? Os deslizes relativos à ortografia e acentuação em qual alternativa? Ou, né, ela quer a que tá correta. Qual alternativa apresenta a grafia correta de acordo com as normas, né, de ortografia e de acentuação? Então, tem esse outro perfil aqui da questão número 4, vamos dar uma olhada. Nossa provinha recente, ó, TRT de São Paulo. É preciso corrigir deslizes relativos à ortografia e à acentuação gráfica. Professora, a gente ainda não estudou a acentuação gráfica, mas assim, dá pra gente resolver, não tem nenhum grande mistério aqui não, ok? Olha só.
As obras modernistas não, então ele quer, é preciso corrigir deslizes. Claro que ele quer então a errada, né, gente? Para que a gente tenha que efetivamente corrigir. Letra A, as obras modernistas não se distinguem apenas pela temática inovadora, mas igualmente pela apreensão do ritmo alucinante da existência moderna. Sem sombra de dúvida, aqui o que a banca quis cobrar foi esse vocabulário, além, né, do acento no temática. Tá tudo certo, galera. A apreensão tem esses dois S, é grafada mesmo com S e não com C cedilha, como eu já vi. A letra A tá correta, não é resposta da nossa questão, tá tudo aí de acordo com os acentos, existência tem acento, ok? Então, não é resposta. Letra B. Ainda que celebrassem as máquinas e os aparelhos da civilização moderna, a ficção e a poesia modernista também valorizavam as coisas mais cotidianas e prosaicas. Em cada alternativa, a banca traz uma palavra que é a palavra-chave em relação à ortografia. Na letra A foi apreensão, na letra B a palavra cotidiana. As pessoas falam, tá certo? É cotidiano, né, professora? Galera, ambas. Ambas as formas são corretas. Eu posso dizer cotidiano, que é o mais comum, é o mais oral, né? Mas eu posso dizer cotidiano. Isso não torna a minha questão errada. A letra B está correta. Essa aqui, sem sombra de dúvida, é a palavra-chave, né, pra gente julgar. Vamos dar uma olhada na letra C. Longe de ser uma exceção, a pintura modernista foi responsável, antes mesmo da literatura, por intensas polêmicas entre artistas e críticos conservadores. Galera, sem sombra de dúvida, essa aqui é a palavra-chave. Não é o único erro, mas é aqui, é o carro-chefe, né? É aquela que aparece muito nas provas. Exceção a gente tem que saber escrever, ok? Tem que saber, não tem como. É X, C, E, C cedilha, A, O, tio. Não é com dois S, como está escrito aqui. Não é com S, depois C cedilha, enfim, não inventa moda. Ok, galera? E aí eu te digo, exceção, na verdade, pode aparecer das mais diversas maneiras. Eles colocam assim, com os dois S, perto do ão. Eles colocam os dois S entre o E e o C, exceção com os dois S. Enfim, a banca inventa, tá? Mas o fato é que essa palavra sempre aparece, galera. Vamos corrigir então. Exceção. É assim que eu escrevo. Tem um errinho também de acentuação. Intensas não tem esse acento, né? Polêmicas tem, porque é proparoxítona, você vai ver no nosso módulo de acentuação. Mas intensas é paroxítona. Paroxítona terminada em A não leva acento, ok? Entre artistas e críticos, e aqui um outro deslize, né? Conservadores, aqui pedimos um S. Conservadores. É daí que vem a ideia de conserva. Conserva também é com S. O gabarito é a letra C. Vamos passar pela D e pela E, só para eu te mostrar qual é a palavra-chave. Como eu falei para vocês, a banca sempre ela vai colocar uma palavra mais gritante assim, que é pro aluno julgar. Bacana? Letra D, então, que tá tudo certo. Vamos lá. No que se refere à poesia modernista, nada parece caracterizar melhor essa extraordinária produção poética do que a opção quase incondicional pelo verso livre. É o extraordinária que de vez em quando aparece com S para tentar confundir a gente. Tá tudo certo? E na letra E, o escândalo tem acento porque é proparoxítona. Não era apenas uma consequência, agora já sem trema. Eu falei para vocês, vocês vão assistir no nosso bloco, no nosso módulo, na nossa lição de acentuação gráfica. Eu disse, o trema caiu de acordo com a reforma ortográfica. E a FCC já traz nas suas questões as palavras grafadas de acordo com a nova reforma ortográfica. Então, você tem que estudar, sim, para a sua prova do INSS. Ela vai cobrar a nova ortografia. A gente falou disso tudo no nosso módulo de acentuação. Bacana, galera? Muito bem, então, não tem mais o trema, tá aí. Não era apenas uma consequência da produção modernista, parecia mesmo um dos objetivos precípuos de artistas dispostos a surpreender e a chocar. Tá certo também, a palavra-chave, sem sombra de dúvida, é aqui, ó, precípuos. Precípuos, sinônimo, objetivos principais. Ok?
Então tá aí, gabarito da nossa questão, ficou letrinha C na questão número 4. A sua sorte é, a FCC não está cobrando ainda muito o uso do hífen, tá? Mas a parte de acentuação, ela já está cobrando plenamente conforme a nova ortografia. Joia? Mais uma questão pra gente, padrão FCC 2011 TRT de Pernambuco. Aqui temos uma questão de vó. Olha o enunciado. O par grifado que constitui exemplo de parônimos. Meu amigo, se você sabe o simples conceito do que é um parônimo, você acerta a questão sem ter que raciocinar. Por quê? Porque só tem uma alternativa que traz um par de parônimos. Em nenhuma outra você tem parônimos. O que é um parônimo? São palavras muito parecidas na escrita e na pronúncia que possuem significações diferentes. Estes são os nomes parecidos na língua portuguesa, os parônimos. São nomes muito parecidos na escrita e na pronúncia, mas com significações diferentes. É o ratificar e o retificar, eminente e iminente, descrição e descrição, flagrante e fragrante. Muda só uma letrinha, mas muda a pronúncia e o significado é diferente. Só tem uma letra que traz um par de parônimos. Questão feita por vó de um neto só. Letra A. No espaço de uma noite, o rio havia transbordado e inundado o quintal da casa. Pela manhã, foi possível constatar a força destrutiva das águas. Galera, a banca tenta te confundir, tem nada a ver no espaço de uma noite e pela manhã, não são parônimos, entendeu? Não tem nada a ver. Olha a letra B. O rio se convertera em um caudaloso fluxo de águas sujas. O menino se assustou com a violência barrenta das águas. São expressões sinônimas, mas não são parônimos. Parônimos são palavras, são nomes. Olha a letra C, presente de vó de um neto só. Famílias eminentes, de destaque, podiam ir para o campo fugindo do bulício da cidade. Eram iminentes, imediatos, os riscos causados pela inundação das águas barrentas do rio. Aqui sim eu tenho um par de parônimos, inclusive trabalhados por nós na parte teórica deste curso. Letra D e letra E, estas duas vão repetir o comportamento da letra A e da letra B. Vão trazer expressões que de parônimas não tem absolutamente nada. Questão dada. Questão dada. Letra D. Era urgente a necessidade de obras para a contenção do rio. Havia heroísmo na concentração. Mudou muito. Parônimo é quando muda uma letrinha, duas letrinhas. Aqui mudou muito. Tem sílabas a mais. Não vem me dizer que isso é parecido, não. No pomar atrás da casa havia frutas, entre elas mangas e cajus. Em mangas de camisa, homens tentavam salvar o que as águas levavam. A E é a mais interessante, né? É a menos óbvia. Mas só que a E poderia confundir um pouco o aluno. Ah, tá. Mangas e mangas de camisa. São parônimos? São nomes parecidos? Como? São nomes iguais. São homônimos. Homo, iguais. Nimos, nomes. São nomes iguais. Manga, fruta e manga de camisa. É a mesma escrita e é a mesma pronúncia. São homônimos, iguais na grafia e na pronúncia, no som. São homógrafos e homófonos, ok? Letra E também não é resposta. Não tem mistério, gente. Questão facílima, número 5. Vamos prosseguir. Olha o perfil da banca que você vai enfrentar. Estão grafadas corretamente todas as palavras de qual frase? O mercado mais atraente é necessariamente aquele que possui mais produtos. Nossa, um monte de erro, né? Vamos lá. O mercado mais atraente é necessariamente, não tem esse acento. Cuidado, a banca quis te confundir com essa palavrinha. Necessário tem acento. Necessariamente não. E aqui, aquele que possui. Esse erro é comum, né? É com o I mesmo, ok? Disponível está correto. Os dois erros são estes aí. Letra B, com o advento da internet. Não tem esse I aqui não, viu, gente? Com o advento da internet, deparamos com uma imensa coisa horrorosa. Imensa. É com S, né? Como uma imensa cidade virtual, onde há os melhores preços do mercado. Aqui o resto está certo. Letra C também não pode ser. Olha aí, a escassez de mercadoria, nem tem esse acento aqui, ok? A escassez de mercadorias no campo foi determinante para explicar, ó, o porquê
dos homens se agruparem nas cidades. Joia? As empresas virtuais vêm se tornando concorrentes desleais das que se encontram no mundo físico. Essa aqui está totalmente correta. Inclusive, esse vem aqui, ele tem esse acento circunflexo, galera, em virtude da presença deste sujeito aqui, que está no plural, logo vai levar aí o seu verbo também para o plural. Joia? E na letra E, galera, o mercado de relacionamentos virtuais assistiu a um avanço descomunal com a consolidação da internet. Aqui o nosso erro, né, ó. Consolidação é com C cedilha aí, beleza? Então também tá errada a letra E. Gabarito ficou letrinha D, a única que tá com tudo certo. Estão aí os erros marcados. Aqui, né, perdão, escassez, eu corrigi só o acento. A grafia dela também tá errada, ó. Escassez, 2 S e C. Beleza? Gabarito, então, letra D de dado a nossa questão número 6, tá? Então, isso é um perfil, assim, muito comum também da Carlos Chagas. Ela te dá a frase e aí na frase ela cobra um pouquinho de acentuação, né? Um pouquinho de ortografia. Ela mistura realmente esses dois assuntos. Mas você tá vendo que é um padrão que se repete. Por isso que tem que resolver as questões. Se ficar em dúvida, vai treinar 3 vezes a palavra. É só assim que a gente vai decorando. E aí, conforme você vai memorizando aquela grafia correta, às vezes na hora até você pode dar uma escorregada, mas aí o que você faz? Você escreve na hora da prova as diversas formas e aí você vai associar a forma correta. Isso funciona, ok? Vamos lá, número 7 das frases abaixo, só não há erros de ortografia. Em qual, galera? A letra A já tá um absurdo, essa palavra não existe. Carboidratos, parece até que tá vindo, né, dos Estados Unidos. Não tem o H. Carboidratos, tá? Carboidratos ricos em fibras são importantes aliados para manter estável o nível de energia do organismo. Faltou só o acento aqui no nível. Você vai ver que é uma paroxítona terminada em L, ela deve ser acentuada. Então tem erro, a letra A não é resposta. Letra B, sabe-se que uma substância, faltou já o acento aqui, é uma paroxítona terminada em ditongo crescente, você vai ver no nosso próximo módulo. Uma substância encontrada no guaraná pode estimular a função cerebral, tá certo, né? Cérebro não, pelo amor que você acredita, tá? Cerebral, e auxiliar na concentração, é aqui C cedilha, né? Então também não pode ser resposta, tem esse erro aqui também. Letra C, consumir alimentos ricos em vitaminas e minerais pode ajudar a reduzir os efeitos negativos do estresse. Galera, é isso aqui mesmo, tá? Nossa palavra é estresse. Tem gente que escreve assim, né? Ai, muito estresse. Que isso? Não, tá? Correto é isso mesmo. A palavra em português é essa, estresse, com 2 S, tudo bonitinho. Tanto é que estressado, estressada, também a gente grafa essas duas palavras com os 2 S. Achamos então o gabarito. Eu já tô fazendo corrigindo, mas é claro, na hora da prova, você pode até ficar em dúvida, mas aí quando você vir a letra totalmente correta, pode ser que a sua dúvida seja sanada, tá? Mas já que a gente está estudando, errou a palavra, não percebeu o erro, treina 3 vezes aquela palavra. Joia? Então, gabarito letra C, vamos analisar D e E para ver os erros. O consumo de proteínas e gorduras em excesso, aqui tá o nosso erro, excesso. É com 2 S, tá? X, C e 2 S. O consumo de proteínas e gorduras em excesso pode ser nocivo, aí trocou, né? Com C, pode ser nocivo para o processo digestivo. O resto tá ok. Na letrinha E, manter o organismo mal hidratado pode prejudicar a eliminação de toxinas e provocar sérios problemas de saúde. 2 erros, primeiro acentuação. Toxinas não tem acento, é paroxítona terminada em A. Essa palavra aqui não é acentuada, tá bom? E o segundo erro tá aqui, é uma inadequação. Mal com U é antônimo de bom. Mas aqui pode ver que não cabe a ideia do bom, manter o organismo bom hidratado. Qual é a ideia que a sentença traz? Manter o organismo bem hidratado. E aí qual é o antônimo de bem? É o mal com L. Como eu gravei isso na minha vida? Sabe aquela frase? Há males que vem para o bem. Foi assim que eu gravei. Ó, que legal. Há males que vem para o bem. Pronto. Então, mal com L é antônimo de bem. Claro que o que sobra, né, meu filho? Mal com U é o antônimo de bom.
Bacana? Questão número 7, então, ficou gabarito, letra deles. C de homens. E aí, vamos para a nossa questão número 8. Olha aí, Banco do Brasil. Todas as palavras estão escritas corretamente em qual frase? Letra A, os esforços para entender os fenômenos da natureza nem sempre conseguem êxito, como, por exemplo, algumas pesquisas sobre aves. 2 erros. Primeiro, esforços, né? É com C cedilha, não tem acento mesmo, não. Os esforços, tá? E segundo, êxito, né? Não, nem sempre conseguem êxito, ok? Com E e com X. Então, letra A não é resposta. Letra B. O crescente desenvolvimento tecnológico permitiu aos pesquisadores analisar as reações provocadas pelo fluxo de sangue no bico do tucano. Se você resolveu questões, nas duas primeiras questões, o que a gente analisou ali? Qual palavra? Análise, né? E a palavra análise, a gente viu que é com S. E a palavra analisar, professora? Analisar também é com S, ó. Analisar, tá bom? E tem um outro errinho, crescente, que é com S depois o C, né? Ó, crescente. Temos esses 2 errinhos. Letra B não é resposta também. Na letra C, vamos lá. O imenso tamanho do bico do tucano sempre causou estranheza naqueles que costumam observar os exemplos oferecidos pela natureza. Doutores, é essa, estranheza é a palavra-chave, é com Z, e imenso também, palavra-chave, é com S. Tá tudo corretíssimo na letra C de homens. Letra D, com o tamanho impressionante, aqui não é com C, né, gente? Com o tamanho impressionante, 2 S's. Com o tamanho impressionante de seu bico, o tucano é considerado por estudiosos uma das aves brasileiras mais esquisitas, não, né? Mais esquisitas, é com S aqui e aqui, só S, tá? Esquisitas, tanto aqui no início quanto aqui também no final. E na letrinha E, os cientistas que se puseram a estudar os tucanos concluíram que existem diversas funções para o enorme bico dessa ave. Olha, aqui temos um erro, os cientistas que se puseram é com S, e aqui também diversas, né? Também é com S, não é com C cedilha. Portanto, doutores, questãozinha número 8, gabarito, letra C de homens. Todos os erros estão aí apontados para os senhores. Bacana? Olha a questão número 9, de novo. Presente de vó de um neto só constituem parônimos. Você já sabe o que é. Os vocábulos grifados em quais frases? Letra A. Constava do relatório a descrição pormenorizada da destruição do centro de treinamento decorrente da invasão de torcedores. Com discrição e muita simpatia, o novo jogador logo conquistou a confiança da torcida. Doutores, temos aqui um par de parônimos? Sim, descrição e discrição. Inclusive o significado é este mesmo. Descrição é o ato de você descrever, detalhar, e discrição é ser discreto, né? É querer passar ali despercebido. A letra A tem tudo para ser resposta, mas ainda que você não soubesse o significado das palavras, olha a letra B. O descontentamento dos torcedores culminou com um protesto. Como protesto, gente, isso aqui é a mesma palavra, não é parônimo, né? É a mesma palavra, a letra B não pode ser. Letra C, torcedores descontentes invadiram a sede do clube com sede de vitória. São homônimos, né? Porque a grafia é igual, mas a pronúncia é diferente. Se a grafia é igual, não são parecidos, ó, são iguais. Na escrita, a letra C também não pode ser resposta. Na letra D, igual a letra B, sinônimos, o recinto foi atacado por bombas de fabricação. Na festa junina soltaram-se bombas e fogos de artifício. A mesma palavra, né, gente? E na letra E, de novo, os feridos no confronto foram encaminhados ao hospital. Vários espectadores ficaram feridos no último festival. Então, sem mistério, gabarito, letra A, mas vou aproveitar na letra E e vou destacar essa palavra aqui, ó. Espectadores, porque o pessoal acha que é com X. De fato, galera, existe espectadores com S e existe espectadores com X. Tome nota aí no seu material, a gente já avançou um pouquinho no tempo, eu vou falar só oralmente, mas tome nota porque também é importante.
Espectador com S é quem assiste, também com S, né? No caso, 2 S. É quem assiste, tá? Quem tá vendo ali a situação. Espectadores com X é quem tem expectativa em relação a algo. E expectativa também é com X. Então fica fácil você gravar, você associar esses dois significados a estas duas formas da escrita da palavra, que tem significações diferentes. Espectadores com S, aquele que assiste. Espectadores com X, aquele que tem expectativa em relação a algo. Bacana? Muito bem, nosso tempo está avançado, mas eu vou fazer a questão número 10, porque foram essas 10 que eu separei, e a gente já fecha esse módulo aí de exercícios de ortografia. Doutores, a nossa última questão é do TRF lá da 2ª região. Vamos analisar de novo, ó. Começamos com eles, fecharemos com eles o uso dos porquês. Principalmente porque as organizações precisam de dedicação, de tempos longos a reuniões extensas. A grafia e o emprego da palavra grifada estarão respeitados em qual frase? Então ele quer que essa mesma palavra, grafia e emprego, se repita aqui em uma das alternativas. Bom, ele tá junto sem acento, você tem que ver, né, por qual expressão você consegue substituí-lo. Olha lá, principalmente porque as organizações precisam da dedicação. Esse porquê, galera, é o famoso causal, né? Principalmente porque aqui ele tem o sentido de causa. Vamos ver em que momento isso se repete. Letra A assembleia foi rapidamente encerrada, sem que os participantes da mesa dissessem aos presentes por qual motivo. Quando é assim, como é que fica esse porquê? Separado, como está no final da frase, com acento. Letra B, a reunião foi suspensa por 1 hora, porque os participantes, olha aí, davam mostra de cansaço e de desatenção. Lembra que eu falei que dá para você substituir por pois, principalmente por esse motivo, principalmente porque uma vez que as organizações precisam da dedicação de tempos longos, né? Uma vez que os participantes davam mostra de cansaço, a reunião foi suspensa. Então achamos o nosso gabarito. Para a gente fechar, vamos ver como é que vai ser o comportamento da palavrinha porque nas outras letras. Letra C, muitos trabalhadores têm demonstrado estresse em suas atividades, mas não se identifica exatamente olha o artigo, então é junto e com acento. O porquê. Letra D, porque teria sido convocada uma reunião extraordinária urgente neste final de semana. Por qual motivo, né? Então ele é separado e sem acento. Os executivos se reuniram e tomaram algumas decisões polêmicas sem que se soubesse por qual motivo, né? Então, como é que fica esse porquê? Separado também e sem acento. Tudo bem, galera? Então tá aí, olha como o assunto é importante, estudem bastante o uso dos porquês. Dessa maneira a gente fecha o nosso assunto de ortografia. Próxima aula já, assunto novo, acentuação chegando aí com força total para vocês. Ótimos estudos, galera, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.